Satoru Gojo deu adeus em Jujutsu Kaisen, ou será que não? Bom, não importa. A luta dele contra o Sukuna foi muito foda, né? Para não dizer outra coisa. Mas infelizmente o Sukuna ele levou a vitória para casa. Nesse hype todo de Jujutsu Kaisen, quem vocês acham que venceria o Satoru Gojo? Quem o Satoru Gojo venceria? Eu vou listar todos eles aqui nesse vídeo de hoje. Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Thiago. E para apoiar esse vídeo aqui, deixa aquele like top, porque assim eu vou entender que quero ver mais sobre os vídeos de Jujutsu Kaisen e também Satoru Gojo, né? E claro também para poder trazer também outros personagens também, né? Inclusive já vai comentando qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui. Venceria All Might. All Might, ele é o icônico herói de My Hero Academia, né? Ele é um dos heróis mais poderosos do seu mundo e atua também como um símbolo da paz. All Might, ele possui uma força, também uma forma também impressionante e com o poder do próprio One for All. Ele consegue ter uma força sobre-humana, velocidade e também resistência incrível. Contra o Satoru Gojo, o One for All, junto com All Might também, né? Seria tanto quanto épico e também único. Gojo, ele é um dos feiticeiros mais poderosos em Jujutsu Kaisen e ele possui então várias técnicas também, né? Inclusive também a ilimitada, que ele consegue então o controle absoluto sobre o espaço, permite então que ele então manipule objetos e também ataque de maneiras diferentes. O Gojo ele não pode ter uma força comparável ao All Might literalmente, mas ele compensa muito nas suas técnicas que podem então deixar ele imparável. Eu diria que essa luta ela poderia então ser tanto quanto dolorida, né, para o Satoru Gojo, caso então o One for All fosse usado então pelo próprio All Might e atingisse então ele com força suficiente para poder fazer um estrago, porque as habilidades em si do próprio All Might aumentam muito a sua força. Agora o Satoru Gojo ele tem a capacidade então de controlar o espaço, o que lhe dá então a vantagem tática interessante para vencer, o que pode também anular ataques de inimigos, criar barreiras e também se teletransportar. A velocidade também pode ser um trunfo também para ele, onde ele pode então se esquivar dos ataques também do próprio All Might com facilidade. Só que o Gojo ele tem o seu limite de tempo para poder usar o uso de técnica limitada, né? Isso então poderia fazer com que o All Might ele pudesse explorar isso. Quanto mais energia você usar, menos tempo você vai ter para poder resistir a uma luta por mais tempo. A força brutal do próprio All Might ela é impressionante e pode também ser usado para poder causar danos significativos. A experiência também do próprio combate do All Might torna também ele um adversário que não se deve então ser subestimado. O All Might também é conhecido por ter uma resistência e também determinação incrível, onde ele não iria desistir facilmente. Mas apesar de algumas desvantagens do Gojo, eu ainda assim acredito que ele sim venceria por ter um conjunto de leque de técnicas bem mais interessantes para se vencer do que o próprio All Might. Perderia Saitama. Apesar dos universos de One Punch Man e Jujutsu Kaisen terem então seus poderes de níveis extremos de diferença, poderia ser uma luta que Saitama ele poderia lutar por diversão apenas. Mas mesmo assim, eu acredito que o Saitama ainda assim venceria fácil. Saitama ele é um herói que mais tem características de ser forte em One Punch Man. Ele é tão poderoso que derrota qualquer inimigo com apenas um único soco. A sua força ela é, entre aspas, ilimitada, e ele não tem adversários dignos para poder enfrentar ele na própria obra em si. Saitama ele também já demonstrou ter a capacidade absurdamente ter uma velocidade rápida, incrível, superando também a velocidade da luz, o que faz também o Saitama ser diferenciado também, onde ele pode ser mais rápido e também mais eficaz em suas lutas, eliminando também inimigos de maneira mais instantânea possível. O único desafio dessa luta em si seria o Saitama deixar o Gojo atacar ele e ele meio que ignorar o Gojo, afinal de contas, seja então ataques físicos ou técnicas poderosas, provavelmente nem tão feriria o Gojo. E mesmo que ferisse, Saitama ainda assim, conhecendo o personagem como ele é, né, poderia sim dar um soco e rebater o poder jogado nele facilmente. Saitama ele seria então vencedor em qualquer confronto direto contra Satoru Gojo. Venceria Guts Berserker. Guts ele é um guerreiro bastante incrível, violento, diga-se de passagem, e ele também é conhecido por ser incrível, força, habilidade, combate corpo a corpo e assim vai. Ele imputa uma espada Dragon Slayer, uma espada gigante e poderosa também, capaz de derrotar inimigos sobrenaturais. Guts ele é conhecido por ter uma imensa resistência e também determinação, onde ele então sobreviveu a inúmeras batalhas contra demônios e situações extremamente difíceis. Sendo tão guerreiro que ele é, uma vasta experiência em combate, ele desafiou então uma grande variedade de inimigos ao longo da sua vida. Assim como o próprio Saitama, mas com uma devida
proporção pro nível de Berserker, né? Guts, ele é tão forte quanto o Gojo, tão resistente quanto o Gojo. E é por isso que ele consegue resistir a ataques mais graves. A experiência do combate também dá a ele uma vantagem de pensar em diversas formas de atacar o inimigo. Mas, apesar de acreditar que Guts tem suas vantagens, não dá para negar que o Satoru Gojo ele venceria. As suas técnicas são tão perigosas que poderiam então varrer todo o corpo do Guts completamente. Talvez até mesmo também a armadura dele pode também proteger ele. Mas ainda assim, poderia sim causar um dano relativamente alto pro Guts. Eu diria que o Satoru Gojo ele venceria essa luta com uma média de dificuldade até. Perderia Goku. Certeza que você já deve ter se deparado com alguém dizendo: ah, mas Satoru Gojo ele vence o Goku porque ele vence. Isso deve então ser o fato de que o Gojo tem algumas habilidades que podem então acabar com o Goku em 2 tempos. Por exemplo, a expansão de domínio do Gojo, onde então evita uma quantidade infinita de informações pro oponente em si. Ele fica então no estado então de catatônico, né? Mas na verdade, apesar de o Gojo ser realmente forte, né? Também tem aspectos vantajosos. Cara, o Goku que estamos falando aqui está em outro nível. Eu diria que uma grande parte dos guerreiros de Dragon Ball tem um potencial destrutivo bem maior que Jujutsu Kaisen, né? Goku possui então várias transformações, como Super Saiyajin, que aumenta também significativamente a sua força, velocidade, habilidade também de combate e assim vai. Ele também tem a capacidade então de lançar poderosos ataques de energia que sim podem causar devastação enorme. E ele, Goku, ele é extremamente resistente também. Tem a capacidade então de recuperar rapidamente de ferimentos graves, por exemplo, como resistiu ao Hakai. É um lutador também de habilidades notáveis, tendo também enfrentado também diversos vilões poderosos ao longo da obra de Dragon Ball. Se observarmos bem, existe sim uma disparidade de poder entre esses dois personagens claramente. Além disso, Goku também tem um fator de um poder vasto, resistência também experiência de combate também vasto. Ele teria então uma vantagem esmagadora de batalha direta com o Satoru Gojo. As transformações do próprio Goku também dariam ele a vantagem clara ainda maior para poder vencer. Mas na minha opinião, Goku sim venceria até com uma certa facilidade essa batalha aqui. Venceria Makima, Sugar Salman. Há quase um ano atrás eu tinha trago uma batalha entre Satoru Gojo e Makima, né? E de lá pra cá muitas coisas mudaram, principalmente o universo de Jujutsu Kaisen. Gojo ele mostrou ainda mais poder ou também técnica capaz então de bater de frente com Sukuna facilmente. Makima, ela é uma personagem de Sugar Salman, conhecida então por ter habilidade de controle e manipulação. Ela possui então a capacidade também de controlar correntes e criar contratos com Onis. E ela também demonstrou uma habilidade de regeneração, também resistência sobrenaturais. Máquina também, ela é muito estrategista, astuta e também hesita em usar seu poder de manipulação para poder alcançar seus objetivos. Ela é incrivelmente resistente, sobrevivendo também a ferimentos graves e também se regenerando em situações quase mortais. A Máquina ela é uma mestre em manipulação de contratos com Onis e de criação também de servos poderosos. A sua capacidade também de regeneração mostra também ser resistente, onde torna também ela uma adversária difícil de se derrotar. O resultado dessa luta seria então quase igual ao duelo que eu fiz há quase um ano atrás. Mas com um porém, hoje ele tem uma vantagem pelas suas técnicas em si. Mas a Makima é uma oponente que está então presa aos contratos em si, com as pessoas que vivem então no Japão inteiro. Eu acho difícil o Gojo sair matando todo mundo no Japão. Esse aí não é a característica dele, né? Sair matando as pessoas do nada. Falando no poder em si, o Gojo leva vantagem em quase tudo, para não dizer tudo, né? Mas se a batalha então se prolongasse ainda mais, o Gojo conseguiria levar a vantagem em derrotar a Makima rapidamente. Ela poderia sim usar habilidade de manipulação e também estratégia para poder encontrar uma brecha na defesa do Gojo. Mas ainda assim, o Gojo venceria essa luta por conta justamente de poder todo no contexto, né? Até com uma certa dificuldade até. Perderia Naruto. Vocês podem dizer tudo, mas dizer que Satoru Gojo venceria o Naruto é algo bem difícil. Até pode vencer, né, se for o Naruto lá clássico ou no começo do Shippuden. Mas no auge em si, seja então na Grande Guerra Negra, no modo Rikudo, ou mesmo também quando ele se tornou tão Hokage, acho que seria complicado para ele poder vencer. Não porque ele é fraco e não porque ele não conseguiria. Não, pelo contrário, acho que ele seria uma luta assim do caramba. Mas ainda assim, como o próprio Goku, por exemplo, que eu citei agora, o Naruto ele tem um poder suficiente, um poder enorme, com várias técnicas que dão então a ele várias formas de lutar com o Gojo facilmente. Um dos fatores que dá então a garantia de vitória para o Naruto em si é que ele então tem uma reserva de chakra ou energia, né, gigantesca, muito maior do que o Gojo.
que poderia então levar o Naruto a lutar por muito mais tempo do que o Gojo sequer lutou na luta contra dele contra o Sukuna, por exemplo. Fora que também há uma força também tremenda, né? Técnicas também podem então ser ajustadas para diferentes ocasiões. Lógico que não será uma luta fácil, claro que não, mas as chances do Naruto vencer são mais altas do que o Gojo sequer ter a chance de vencer. Venceria Ruffy. Ruffy ele é um clássico personagem que eu tenho certeza que levaria o Gojo a ter uma dificuldade. E eu não digo de dificuldade em poder, mas sim pela forma que o Luffy ele luta, né? As suas capacidades de se esticar em si, como se fosse uma borracha, um elástico, dá a ele também uma diversidade tremenda do como as coisas vão funcionar ou funcionaria no combate. Para quem não conhece, o Luffy ele é um dos personagens principais em One Piece. É também um usuário da fruta Gomu Gomu. Ele consegue então a capacidade, a elasticidade, também força sobre-humana. Ele é então capaz de esticar seu corpo e aumentar então seu tamanho, também lançar ataques poderosos. Luffy também possui todas as formas de haki. Ele consegue então habilidades adicionais, como por exemplo a capacidade de sentir a intenção dos outros, existência e a capacidade também de atingir o oponente com logia. Agora, o que me faz também pensar que Satoru Gojo, mesmo tendo a dificuldade que ele teria para poder enfrentar o Luffy em si, é justamente a sua expansão de domínio ou mesmo também o raio roxo. Se uma dessas duas técnicas for pega no Luffy, eu digo que uma coisa só pro Luffy, tá? Ele vai de arrasta para cima. Perderia. Ichigo, um dos mais poderosos, se não o mais poderoso, né? Ichigo, ele é um dos mais poderosos de Bleach, talvez estando no top 2, top 1, né? Mais poderosos. Contendo então seu poder espiritual incrível, Hacks, capaz de enfrentar até mesmo também o Rei Quincy e o Rabarra em seu pleno poder. E mais, com o poder então misturado com Quincy, Hollow e Shinigami. Ichigo, ele é a representação da apelação pura. Ele também possui uma ampla gama de habilidades, como também seu uso da Zanpakuto, técnicas de Kido, diferentes transformações também. A sua força e resistência também são notáveis, permitindo então que ele possa resistir a ataques poderosos. Por exemplo, o do Aizen, Shinigamis, Hollows, Quincy e assim vai. Ele é excelente e também experiente mestre em combate. Não tanto, mas ele é um pouco. O ponto principal dessa batalha seria o seguinte: a transformação do Ichigo pode torná-lo uma ameaça ainda maior, muito mais do que o Satoru Gojo sequer já imaginou. A capacidade do próprio Ichigo de se adaptar e também evoluir ao longo da luta também é um outro fator importante a se considerar. Ele também já apresentou habilidades incríveis para poder superar desafios até mesmo também acima dele. Na minha opinião, Ichigo humilharia o Satoru Gojo com as duas mãos nas costas e também os olhos tapados facilmente. Venceria Muzan. Muzan é o principal antagonista de Demon Slayer, um dos onis mais poderosos, se não o mais poderoso da obra, né? Ele possui então habilidade de regeneração, transformação, controle sobre o sangue e força sobre-humana. Além disso, ele também é imortal, a menos que seu coração seja tão destruído. Muzan então pode mudar de forma e também se adaptar a diferentes situações. Sendo também bastante inteligente, ele pode também manipular pessoas para poder atingir seus objetivos. Muzan, ele é também extremamente resistente devido então a sua regeneração e também imortalidade. Apesar disso, eu vejo o Gojo tendo então uma grande vantagem nessa luta. Até mesmo também as técnicas mais, entre aspas, fracas do Gojo pode então causar perigo para o Muzan. Não acho que o Muzan teria então alguma facilidade, uma habilidade ultra mega poderosa capaz de ferir gravemente o Gojo. Não. Igual o próprio Sukuna, por exemplo. Não. E mesmo que estivesse, o Gojo tem então uma regeneração que assim que for ativada, contra-atacaria o Muzan certeiramente. A única forma do Muzan sobreviver nessa luta seria então ele fugindo, se dividindo então em pedaços. Perderia Sun Jinwoo. Sun Jinwoo é protagonista da série Solo Leveling, né? Um caçador com a habilidade de aumentar seus níveis de habilidade através de sistema de ações. Ele possui então uma força sobre-humana, velocidade, agilidade, habilidade de luta e também a capacidade de invocar sombras que podem então lutar ao seu lado. Uma das suas características do próprio Jinwoo é então ter a capacidade então de se adaptar rapidamente a situações e também aos inimigos, se tornando então mais forte a cada vez que o desafio que ele enfrenta fique mais difícil para ele. Ele também é bastante inteligente, principalmente no combate em si, que pode também criar estratégias eficazes em batalha. Jinwoo ele é altamente adaptável, também pode melhorar suas habilidades à medida que a sua luta avança. Isso significa então que ele possa então se tornar então mais forte durante então uma batalha. A sua capacidade também de invocar
sombras para poder lutar ao seu lado também aumenta as chances do próprio Sung Jin-woo de vencer uma luta. Ele também pode convocar mais de 10.000 sombras com vários níveis de poder diferentes. Algumas delas são capazes então de destruir o planeta inteiro, estrelas ou mesmo também o universo em si. Na minha opinião, a adaptação do Sung Jin-woo levaria a ele a uma vitória certeira. Mas vocês lembraram de algum outro personagem que vence o Satoru Gojo ou que o Satoru Gojo venceria? Comenta aqui. E se você, assim como eu, quer ver mais vídeos sobre Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen, comenta aqui também. Também se inscreva no canal, deixa aquele like top, valeu, falou e até mais.